Muito de ação de graça. Eu que digo. Eu que deu ação de graças a Deus. Né? Por não pregar. É, mas. Não, cara de sorte. Uma dor especial, nós fomos em Fortaleza. Foi muito bom, né? Estivemos lá com a família da minha esposa, que vocês já viram, a família lá ficou grandinha, né? Tá certo? Mas verdade. foi muito bom, com certeza. Ótimo. Saudade dela daqui. Mas aí, amados, tá? Aí a minha esposa, amados, ela preparou a palavra e ela dizia assim: não, no final do mês quem vai pregar sou eu. E eu nem lembro que dia era o final do mês, né? Tá certo? É culto de ação de graça. Tem culto de ação de graça, meu Deus, longe de me esquecer essa graça, não, ó. Mas aí o Espírito Santo fala em Jesus, amado do céu, é mesmo, né? Então, amados, assim, combinando o negócio bem certinho, é a minha esposa que vai pregar essa noite. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar, que o Senhor abençoe. Salvador. Oh, Jesus. Pai, quero louvar o teu nome, te agradecer, Pai, por estar na presença do Senhor. Tão bom, meu Deus, é estarmos em comunhão e união com os irmãos, onde o Senhor ordena a bênção, Pai. Obrigado, meu Deus, porque esse lugar tem sido consagrado e levantado, meu Deus, o altar, para que o teu nome venha a ser muito exclusivamente, meu Deus, exaltado, Pai, por isso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, essa noite tua serva está, Pai, cumprida da tua palavra. Ministrar realmente aquilo que vem do trono da graça do Senhor. Somos apenas instrumentos. E que o teu poder, através do Espírito Santo, possa conduzir verdadeiramente. Para que se cumpra, Pai, o teu querer, a tua palavra não volte vazia. Pelo contrário, ela cumpra o propósito pela qual ela há que ser ministrada. Para que muito exclusivamente teu nome venha a ser exaltado, glorificado. Para todos sempre nós oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Glória a Jesus. Por isso que eu disse que ia beber água do pregador, né? Porque não tem problema não. Vou até aproveitar e beber um pouquinho. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que bom, né? Que alegria estarmos aqui reunidos. Eu quero aproveitar, como meu esposo já falou, ontem, né? Ontem foi a data do meu aniversário, né? Foi o dia do meu aniversário. E eu estou ficando mais... Eu disse que eu já criei mais uns cabelinhos brancos aqui, sabe? Acrescentou mais uns cabelinhos brancos, tá? Então, queridos, como meu esposo já falou, nós estivemos em Fortaleza. Lá, né, a minha família bastante grande, fizeram uma surpresa para mim, né? Eu fui lá com o propósito também de cuidar da minha mãe, porque ela fez a cirurgia no olho, né? Então ela não podia cozinhar, eu estava cozinhando também. Então, durante o dia eu cuidava da casa, cuidava do almoço. Aí à tardezinha a gente ia para essa conferência que nós fomos participar lá na Igreja da Paz, né? MDA, que quer dizer meu discípulo amado. E aí foram 2 dias, né, que a gente participou, era de 4 horas da tarde até 10, 11 horas da noite, né? Então a gente já voltava bem tarde em casa, mas foi assim maravilhoso. Eu até quando eu falei para o meu esposo, né, porque a gente estava planejando ir só na sexta-feira para poder ter esse tempo lá com a minha família, né, e também poder estar lá com a minha mãe. Aí acabou que a gente unindo o útil ao agradável, né? Então nós fomos também para essa conferência. E fomos tremendamente abençoados. O Senhor derramou assim, né, muita bênção mesmo. E eu creio que é um divisor de águas e um novo tempo que o Senhor tem para nós e para essa igreja. Amém? Né, queridos? E aí, mais um desafio aqui para mim de estar aqui, apesar que foi realmente, eu falei com ele, com a liderança, né, que a gente sempre, quando a gente se reúne para organizar a agenda do mês, né, e falei para ele que eu estaria ministrando nesse dia. Até porque, queridos, o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, até disse para o meu esposo, e ele até riu assim, né? Já tem mais de um mês que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Foi quando eu me levantei numa madrugada e eu fui orar, no dia 28 de julho, porque o meu filho estava aniversariando. E aí eu fui agradecer ao Senhor pela vida do meu filho.
E comecei a refletir sobre aquele ano, né? Começo de ano, meio de ano. E nós já estamos, amados, né? Já passamos do meio do ano, não é verdade? Então, o mês de agosto já terminou. Já vai findar, né? Meia-noite já encerra. Então, amanhã já é setembro. Então, o ano tem passado rápido. Ou é a gente que está indo muito rápido, né? Não sei exatamente, mas enfim. Então, amados, é um privilégio para mim estar aqui. E eu me coloquei diante do Senhor, Senhor, e o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra. Comecei a orar e falando com Deus, e Ele colocando essa palavra, derramando sobre mim essa palavra. Eu disse, Senhor, vai chegar o tempo para eu ministrar essa palavra, né? E eu fui anotando, peguei meu caderninho, e o Senhor falando, eu anotando tudo que o Senhor estava falando. Então, assim, eu quero essa noite derramar também aquilo que o Senhor derramou no meu coração para a vida de vocês. Amém, igreja? Amém. Né? Eu já quero até avisar que hoje, né, como veio menos crianças, e também eu quero muito que a tia Daine fique aqui, a tia Lide também, né? A Julinha, que geralmente ajuda ali com as crianças na salinha, que também participem desse momento. Amém? Para a gente receber essa palavra do Senhor. E eu creio que também o Senhor vai falar com as crianças. Cada um vai receber de uma forma especial e diferente. Amém? Então, queridos, quero que aqui junto com a igreja, pedir que a igreja abra aí a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus fica no Novo Testamento, tá? Já quase bem no finalzinho, depois de Timóteo, Tito, Filemon, né, que são os livros bem pequenos. Então depois vem Hebreus, e no livro de Hebreus você abre aí no capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus é onde nós vamos ler, tá? E aqui nós vamos partir com a ministração, amém? Acharam todos? Amém. Podemos ficar de pé para a gente para a leitura da palavra do Senhor? Em reverência à palavra de Deus, acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Pode ser um pouco diferente da sua, a minha Bíblia é NVI, a sua pode ser Almeida, corrigida, atualizada, enfim. A palavra do Senhor é a mesma, tá? Pode mudar só as traduções, mas o conteúdo, a essência é o mesmo. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos cansemos e nem nos desanimemos. Amém? Só até aqui, queridos. Quero fazer só uma breve oração. Pai, obrigada pela tua palavra. Aqui estou diante do Senhor mais uma vez como um canal. Que o Senhor use a minha vida, que seja feita a tua vontade. Eu sou um vaso de barro, mas a excelência da glória vem do Senhor. E aquilo que o Senhor tem para transmitir através dessa mensagem, Senhor, faz conforme a tua vontade, alcançando cada coração, que estejam aqui neste lugar, como um terreno fértil, para receber a boa semente da palavra do Senhor, aonde vai produzir um grande crescimento e multiplicação, para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus. Amados, e vamos falar aqui um pouquinho desse livro de Hebreus, tá? Bom, esse livro aqui de Hebreus, primeiro, o autor, tá? É um autor desconhecido. Não se sabe
quem é o autor do livro de Hebreus. Alguns teólogos, né, pela escrita, né, pela história, por tudo que está aqui escrito, uns dizem que Paulo, uns dizem que foi Lucas, né, mas não é nada certo, tá ok? Então, o livro de Hebreus, o autor, ele é desconhecido, tá? E essa carta de Hebreus, ela foi escrita aos judeus cristãos que viviam na região da Itália. E muitos desses judeus, convertidos ao cristianismo, tá? Por causa da perseguição, eles estavam desanimados. Então, muitos desses judeus que foram convertidos ao cristianismo, porque antes eram meros religiosos, eram meros seguidores da lei de Moisés, da Torá, mas eles foram convertidos ao cristianismo. Nós estamos aprendendo aqui na terça-feira sobre isso, a essência, a verdadeira essência do cristianismo, amém? Que não é religião que salva, mas é a nossa vida em comunhão, intimidade com Deus, amém? Então esses irmãos, eles se converteram ao cristianismo, mas devido à perseguição que eles estavam sofrendo, eles se encontraram desanimados, sem ânimo, e muitos deles deixaram de frequentar a igreja, muitos deles estavam ali desistindo dos seus ministérios. Muitos desses irmãos estavam também abandonando até mesmo a fé. Estavam abandonando a fé. E aí, queridos, nós aprendemos aqui que o livro de Hebreus é uma carta dirigida a esses irmãos, tá? E a grande mensagem desse livro de Hebreus fala sobre Cristo. Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus, que é superior a tudo e a todos. E o propósito da mensagem desse livro de Hebreus é a exortação, a perseverança na peregrinação da fé. Então, queridos, o livro de Hebreus aqui, o propósito desse livro é exortar. Exortar quem? A esses irmãos. Essa carta foi enviada a esses irmãos. Uma carta de exortação. Porque esses irmãos estavam desanimados. Estavam sendo perseguidos e por causa da perseguição, eles estavam desistindo da fé, abandonando a fé, apostatando da fé. E aí, o livro de Hebreus, essa carta, o seu propósito é exortar esses irmãos para que eles se mantenham perseverantes na peregrinação da fé. Já fala aí com o teu irmão do teu lado que essa noite o Senhor, ele vai te exortar. O Senhor, ele vai te exortar. Diga aí para o irmão do teu lado. Nós vamos receber, irmãos, quando o Senhor falou comigo, eu já recebi do Senhor essa palavra de exortação. Enquanto eu estava ruminando essa palavra, e olha que foi um mês, o Senhor falando comigo, o Senhor ministrando comigo. E cada madrugada que eu me colocava em oração diante do Senhor, mais o Senhor me enchia, mais o Senhor derramava sobre mim. Então, queridos, eu quero dizer para você que essa palavra aqui não vai ser para massagear o seu ego, não. Essa palavra aqui não vai ser uma palavra para que você saia daqui, né, saltitando. Mas eu creio que também você vai sair daqui saltitando, né? Mas você vai mudar a sua perspectiva diante daquilo que vai ser ministrado nessa palavra. Porque se você se encontra assim como esses irmãos, triste, desanimado, cabisbaixo, seja qual for a situação que você está passando, e se você pensou ou pensa por algum momento em desistir, em abandonar a fé, eu quero te dizer a partir de agora, não faça isso. Eu estou aqui para te dizer que em nome de Jesus, não faça isso. Porque o Senhor, ele já ministrou ao meu coração esses dias. E eu trago também para você essa palavra. Amém, queridos? Amém. Não faça isso, tá?
Então aqui para a gente poder agora nos aprofundar nesse texto que acabamos de ler, quando nesse capítulo, já no verso 1, quando ele diz aqui, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Querido, quando o texto aqui já começa, portanto, né, a gente já vem trazendo aqui o contexto. Esse texto aqui do capítulo 12, ele está ligado com o capítulo 11. Ele vai falar aqui são essas nuvens de testemunha, que fala de uma multidão, tá? Quem são eles? São, lá no capítulo 11, ele fala de quem? Dos heróis. Quero ouvir bem alto. Heróis da fé. Eram os heróis da fé. São essa grande nuvem de testemunha. E nós estamos aqui nessa terra, diante dessa tão grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres de fé. Nós não vamos falar de cada um deles, mas eu vou mencionar apenas aqui, tá? Bem por cima mesmo, quem são esses homens de fé. Que em Hebreus, lá no Hebreus 11, 39, diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Queridos, e quem eram esses homens? Começou aqui, primeiro com Abel. Depois de Abel, Enoque, aquele que foi arrebatado, tá? Depois veio Noé, Abraão. Depois de Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio Moisés e tantos outros aqui, né, que até mesmo o autor aqui fala que não caberia, se fosse mencionar todos os heróis da fé, não caberia nesse livro, não caberia. Então, amados, é uma multidão, nós estamos rodeados de uma multidão, de homens e mulheres de fé, de tão grande nuvem de testemunha. E aí o texto prossegue dizendo o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, o autor aqui, ele vai falar de uma corrida. Vou pegar aqui só esse clipe para essa folha não ficar voando. Sair aqui um pouquinho de cena. Pronto. Então esse autor aqui, ele está falando para nós que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu quero dizer para você que essa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui correndo. Depois de você entender essa palavra, querido, você vai sair daqui correndo e glorificando o nome do Senhor, eu creio. O nome de Jesus. Amém? Estamos juntos? Oh, glória, né? Até uma palhinha aqui, né? Porque também, no meu aniversário, ganhei muitos presentes. Eu já quero agradecer pelo carinho, as mensagens, os presentes, tudo, né? Então, quando eu estava preparando a roupa para vir, que foi um presente bem especial também que eu recebi, e já agradeço, né? Quem me presenteou, tá lindo, gente? Aí, então, né? Eu tinha colocado alguns sapatos, aí eu disse, amor, acho que eu vou com esse, tal. Tá lindo. Aí eu fui me arrumar lá dentro, aí eu vou botar o tênis, que eu vou falar de correr, né? Eu vou colocar o tênis, nós vamos correr, porque o corredor, o atleta, cadê os atletas de Cristo aqui? Aleluia! Ô glória! Porque os corredores, os atletas de Cristo têm que se preparar, gente, para uma grande corrida que nos foi proposta. E aí, enquanto eu vinha, né, eu disse assim, eita, quando eu chegar na igreja, as irmãs me veem de tênis, né? Aí, eita, irmã, aí, já vão ser pegue ali na entrada. E aí o Espírito Santo dentro do carro já vem falando comigo. Queridos, não é uma questão somente de mais uma peça de roupa que eu coloco, mas a gente saber que a gente precisa vestir as roupas apropriadas para essa corrida.
O Espírito Santo falou comigo que eu preciso sim me calçar para essa corrida. E me calçar com a preparação do Evangelho de Cristo. Não tem a ver com tênis não, mas com certeza para correr, né, Gisleide? A Gisleide que sabe aí, entende. Que é a corredora aqui, né, aqui do Paracuru. Quem conhece, acompanha, viu? Né? Então eu até falei com ela, convidando ela para vir, para estar hoje aqui com a gente. Né? E glória a Deus pela sua vida. Então, queridos, não é a ver com tênis, mas a gente precisa sim nos vestir apropriadamente para uma corrida. Amém? Precisamos sim nos vestir apropriadamente para essa corrida. E esse autor aqui, ele vai até usar algumas figuras de linguagem, comparando os atletas de antigamente, os corredores de antigamente, porque antigamente existia os esportes, né? Na arena existia a corrida, existiam as lutas, e eles se preparavam. Então ele vai usar aqui algumas metáforas, algumas linguagens, né? Que vai realmente aqui trazer para nós, para esse tempo, algo precioso de Deus para a nossa vida, amém? Então, querido, essa corrida que nos foi proposta, nós vamos falar aqui dessa corrida que nos foi proposta. E aí essa corrida se refere à vida cristã, como uma jornada que exige perseverança, disciplina e foco. Amém? Exige perseverança, disciplina e o foco. O foco é em quem? Cristo. Cristo, amém? E quero também dizer para vocês que a nossa corrida, trazendo agora para a nossa realidade, né? Como eu falei que tem a corredora aqui. Direito já correu quantos quilômetros? 11 quilômetros. 12 quilômetros, né? Então todo dia quando a gente passa, a gente vê a Gisleide correndo. Zum, zum, né? Só vê a Gisleide correndo. Mas eu quero dizer que eu não estou falando de uma corrida, né, de 100 metros, tá? Não. Porque a corrida de 100 metros, ela exige grande velocidade em curto espaço de tempo. E não é essa a proposta para nós, da corrida que nós fomos chamados a correr. E também, mas falando aqui de outra corrida, né? Nós fomos chamados a correr como a corrida da maratona. Quem aqui já participou de alguma maratona? De alguma corrida? Já? Glória a Deus. Já venceu algum aí, Gisleide? Oh, glória. Amém. Né? Que bom. Mas também quero dizer para vocês, tá? Que as corridas aqui é ótimo a gente correr. Né? Os médicos até nos orientam a fazer uma boa caminhada, correr, para um bom preparo físico, né? Para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. É ótimo, isso, beleza, tá? Mas eu quero dizer para vocês que uma maratona, ela é comparada com um evento de longa duração, que exige grande esforço contínuo, por um longo período de tempo. Tá, queridos? Por um longo período de tempo. Queridos, e nessa corrida, a qual o Senhor nos propõe, nos é proposta, tá? Você e eu não podemos correr de qualquer jeito. O corredor, ele se prepara. Ele se prepara fisicamente, uma boa alimentação, né? Ele se veste de uma forma adequada para correr, tá certo? Tudo isso faz parte dessa corrida, tá ok? Outra coisa também, o corredor, ele tem uma direção, ele sabe para onde ele vai. Ele não corre para qualquer direção, tá certo? Ele não vai para um canto, não vai para outro, não. Ele sabe qual é a direção que ele vai. Porque toda corrida, ela tem um ponto de partida. E ela tem também um ponto de chegada. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, queridos, o autor, ele vai nos ensinar que devemos correr essa corrida. E como que nós vamos correr essa corrida? Nós precisamos sim nos preparar. E aqui o autor vai nos dar algumas dicas, tá? Ele vai nos ensinar, aqui dentro da palavra de Deus, como nós devemos correr.
não é a mesma orientação que é dada aos corredores de maratona que correm aqui no Paracuru, tem muitos aqui, né? Aqui recentemente, eu achei até legal, teve um aqui que foi da juventude, dos jovens. Mas, gente, eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu observando, quando eu vim até com meu esposo lá do centro, que tinha um ponto, né, já um local direcionado para eles correrem, e a gente observando muitos jovens, né, porque existem muitos que até começam bem, gente. E é assim na nossa vida também com Deus. Muitos até começam bem, se prepararam, fizeram tudo, psicologicamente, fisicamente, vestiram todas as roupas apropriadas, e aí começam com todo o gás. Aí chega no meio do caminho, já está morrendo. Gente, jovens que eu vi, a gente estava vendo ali, não eram pessoas assim adultas, não, eram jovens. Então assim, isso me chamou a atenção. Então eles tinham que fazer um percurso, indo, voltando, e já tinha uns que já estavam cansados. Mas tinha outros que continuavam correndo, ainda se mantinha ali na posição, focada ali na direção, tá? Então, queridos, o autor aqui, ele vai nos ensinar como nós devemos correr essa corrida que eu e você fomos chamados a correr, amém? Vocês querem aprender? Vamos nos preparar, vamos nos equipar para essa corrida? Mas já quero dizer que já teve muitos aqui que começaram bem, mas outros já estão até parando no meio do caminho, estão desistindo. Mas antes que você pense em desistir, aguarde aí que o Senhor vai falar com você. Primeiro, dentro desse texto aqui, né, o primeiro ponto que o autor nos ensina como nós devemos correr. Primeiro, livrem-se, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Amados, para corrermos, nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. Queridos, o que está atrapalhando a tua corrida? O que está atrapalhando? O que é que te impede de você correr realmente essa corrida que foi proposta a você? Eu quero dizer para você também que muitas vezes na nossa corrida, o Senhor falou no meu coração, aquilo que tem nos atrapalhado de correr essa corrida, muitas vezes é por causa do medo, é por causa da insegurança. Nós estamos muito presos a muitas coisas, e são essas coisas que nos impedem e nos atrapalham de correr, queridos. A corrida que nos foi proposta pelo Senhor. Olha, então, muitos de nós nos distraímos com muitas coisas. E há uma delas que me chamou a atenção, que o Senhor falou muito ao meu coração. Nós temos nos comparado. A comparação tem sido um dos empecilhos que tem nos atrapalhado de correr. Sabe por quê? Que quando você está correndo aqui, você acaba aqui se comparando com o outro, olhando para o outro. Você tira o foco daquilo que é o lugar que você deve seguir. E você começa a se comparar. Poxa, o outro está correndo melhor do que eu. Olha, ele já está lá na frente. Vixe, eu estou muito aqui atrás. Ai, mas olha o tênis dele. Olha a roupa dele. Olha o físico. Ele está bem preparado e eu não. Queridos, uma das coisas que nos impede de correr essa corrida é a comparação. Pare de se comparar. Muitas vezes, o nosso tempo não é igual ao do outro. Então nós precisamos respeitar isso. E entenda que aquele que já está lá na frente, e se você por algum momento pode pensar, poxa, eu estou tão aqui atrás, e aí por pensar que você está tão lá atrás, você já quer desistir. Não, querido,
Você precisa respeitar o seu tempo. O importante é que você continue correndo. O importante é que você não se compare. Se um está progredindo mais, se um está fazendo mais, está fazendo melhor do que eu. Não, querido, não faça isso, não se compare. Você foi criado por Deus e Ele lhe fez da forma como você é. Pare de se comparar. Ai, porque a fulana é assim, o cabelo é cacheado, o cabelo é liso, ela canta melhor, ele prega melhor, ele faz melhor do que eu. Gente, pare de se comparar. Cada um o Senhor chamou de uma forma especial, de uma forma individual e diferente. Nós não somos iguais. Amém? Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Cada um tem uma identidade, a identidade que você carrega, querido, é algo especial e precioso. Foi Deus que colocou aí em você. Amém? Então eu não vou ficar me comparando com a fulana, com a cicrana, com o fulano, com o cicrano. Não, querido. Aquilo que Deus me deu, é isso que eu vou carregar na corrida que Ele me tem proposta para a minha vida. Amém? Outra coisa também que nós precisamos nos livrar e que nos atrapalha são os relacionamentos, certas amizades. Com quem você tem se acompanhado? Porque isso também é um fator importante. Gente, tem pessoas que infelizmente elas vão te puxar para trás. Por isso nós precisamos ficar atentos. Quais são as tuas amizades? Elas estão te levando mais para perto de Deus? Ou estão te levando para longe de Deus? Quais são as tuas amizades? Vigie sobre isso. Porque, querido, se você está no caminho, não são as amizades que tem que tirar você do caminho. É você que tem que levar elas para o caminho do Senhor. Para que também elas venham correr junto com você. Se você carrega o cristianismo, a essência de Cristo em você, então, querido, é hora de você começar a avaliar a sua vida. Com quem você tem andado? Quais são as conversas que você tem conversado no WhatsApp? Qual a conversa que você está trocando com o seu colega na escola, no trabalho? Isso está glorificando a Deus ou está te afastando do Senhor? Então, queridos, nós precisamos ficar atentos a isso. Eu quero dizer também que muitos estão correndo com o pensamento de que eu vou chegar primeiro. Não, queridos, nós nos enganamos com isso. Porque esse é o perigo de nós estarmos nos comparando com o outro. Também de pensarmos assim, eu vou logo, porque senão ele vai passar de mim. Não, amados, eu quero dizer para você que a realidade da nossa corrida, ela não tem a ver com competição. A corrida que nos foi proposta não tem a ver com competição. No reino de Deus não há competição. Nós não estamos aqui para competir com A, com B, com ninguém. Não nos comparar com nenhuma igreja, com nenhum ministério. Porque está crescendo mais. A nossa está muito pequena. Porque eles estão avançando e nós não estamos. Não tem a ver com isso. O reino de Deus não é competição. Então para de competir com o teu próximo. Porque nós precisamos aprender com a palavra. Abra aí em Marcos 10, 44. Por favor. Se puder colocar aqui já no telão, já vai nos ajudar bastante. Abra aí Marcos 10, 44, o que é que a palavra do Senhor diz?
Amém? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Então, queridos, a sua ideia de corrida, se você pensa que você vai chegar primeiro, deixando os outros para trás, isso não é reino de Deus. Porque eu também quero dizer uma coisa a você. Você pode estar aqui correndo, mas se você vê o seu próximo caído, irmão, vá lá e ajude o seu irmão a se levantar, para que ele também acompanhe o seu ritmo. Foi assim que aconteceu na história do bom samaritano. Então seja um bom samaritano. Se teu irmão está ali com fome, dê a ele de comer. Se está com sede, dê a ele de beber. Se está doente, vá lá, ore pelo seu irmão. Se ele precisa de agasalho, dê agasalho ao seu irmão. Se ele precisa de ajuda, se você o vê desanimado, triste, abatido, levante o seu irmão. Não deixe ele caído no caminho. Nós vemos aí nessas corridas das maratonas, muitas vezes, corredores que até deixam de correr quando vê aquele que está caído, sem força, sem ânimo. Ele não tem mais como correr. Ele vai lá, pega o seu irmão, apoia aqui no seu ombro. E se ele está ali, deu algum jeito na perna, né, uma distensão, não sei, ele vai lá e ajuda. E com toda a força, ele vai levando aquela pessoa para que ela, ajudando a ela chegar no ponto, no destino final. Então, queridos, vamos pensar sobre isso. Nós precisamos ser essas pessoas no reino de Deus, que levanta, que ajuda, que está aqui realmente para dar ânimo. Você não foi chamado para derrubar, para destruir, para passar por cima. Ah, eu sou o melhor. Ah, eu sou. Nós não somos nada. Nem eu e nem você não somos nada. Porque a partir do momento que a gente deixar que esse orgulho suba ao nosso coração, o Senhor, Ele abate. Ele tira. Nós não somos nada. Porque tudo vem dEle. Toda disposição, toda graça é derramada através do Senhor. Amém, queridos? Outro ponto aqui que nós vamos ver é o segundo ponto. Tá? Que fala aqui em Hebreus. O autor aqui nos ensina como nós devemos correr. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Amados, o pecado, ele nos afasta de Deus. Ei, olha, deixa eu te dizer. Se nós estamos envolvidos em pecados, queridos, não tem como chegar na reta final. Não tem. Nós vamos ser derrotados no meio do caminho. E muitos já estão desistindo no meio do caminho. Então, querido, o pecado, ele nos afasta de Deus. E que pecado é esse que nos envolve? Qual o pecado que está envolvendo a tua vida? Porque se existem pecados que muitas vezes nós até não denominamos pecado, porque é tão pequenininho, é uma mentirinha branca. Eu achei tão interessante, eu vou até corrigir alguma coisa aqui, tá? Mas isso me confrontou. Querido, eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela é exortação. Toda exortação, ela é feita com amor. Receba isso com amor. Amém, queridos? É para que a gente se levante, para que a gente se posicione diferente. Então, amados, eu fui esses dias confrontada. Eu estava na casa da minha mãe, chegou um irmão, né? Ele se sentou ali com a minha mãe, começou ali, muito cheio de Deus, falando de Deus e tal. Ele disse: irmã Fátima,
Nós temos que estar aqui, nos reunir, se sentar na mesa, é para compartilhar das coisas de Deus, é para falarmos do Senhor, não é para estar com fofoca, não é para estar com historinha, coisinha. Aí eu peguei e disse assim, não é para estar com, ele falando, né? Não é para estar com fofoca, eu fui e disse assim, é para a gente fofocar de Jesus, né, irmão? Aí ele disse, não se fofoca de Jesus. Amados, aquilo foi um choque para mim, me confrontou. E de verdade, queridos, nós não somos chamados para fofocar de Jesus, não. Fofoca não é de Deus. E aí ele começou a falar mentirinha branca, né? Porque o pessoal vai dando umas nomenclaturas, né? Querendo ali passar a mão no pecado. Não, queridos, tudo é pecado. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. E se você mente, é filho dele. Então não existe mentirinha branca. Não existe fofoca. Então, na corrida que você está correndo, querido, se livre de todo pecado. Confesse o Senhor. O que é que tu está falando? Preste atenção. Observa. Fica atento, vigia. Não preste a tua boca para o diabo. Não deixe que ele use a sua vida. Que na tua mesa não seja mesa de escarnecedores, mas seja uma mesa, um banquete preparado para glorificar o nome do Senhor, para louvar e dar honra ao nome dEle. Queridos, tem uma frase do Martinho Lutero no livro que eu li já faz muito tempo e que me chamou a atenção essa frase, que diz assim, o Martinho Lutero: as aves, os passarinhos, eles podem até voar sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode permitir que eles façam ninho. Então, queridos, não deixe o pecado entrar. Não deixe o pecado te envolver. Olha o que foi que o Senhor disse para Caim, lá em Gênesis 4, 7. O que é que diz aqui? Olha, foi o que o Senhor disse para Caim. O Senhor disse para ele: Caim, o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. O pecado está do lado de fora, ele está à porta, e ele só vai entrar se você permitir. Cabe a ti dominar. Domine essa língua. Domine, querido. Muitas vezes nós falamos tanto, e quando nós falamos demais, nós acabamos que traindo até a nossa confidência, queridos, porque nós falamos demais. Começamos a falar e a expor coisas da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento. Querido, vigie com isso. Pare de falar do teu irmão. Olha, tá vendo aí como é que ele está correndo? Ele está correndo errado. Para de falar do teu irmão, do teu próximo. Então o Senhor disse para Caim: Caim, cuidado. Ele alertou. Isso é um alerta, querido, para nós. Cuidado, o pecado está à porta e cabe a te dominá-lo. Caim estava com inveja do seu irmão, guardando uma grande ira, raiva. E no final, mesmo depois do Senhor ter alertado ele infelizmente caiu no pecado. E o que foi que Caim fez? Ele matou o seu irmão. A inveja está matando os nossos irmãos. Ah, sim, amados, nós precisamos vigiar com isso dentro da igreja, das pessoas que entram, das pessoas que chegam aqui. Precisamos ter esse cuidado de receber com amor, com maior cuidado. Amém? Amém. Você tem uma corrida que o Senhor é proposta a mim e a você.
E nós precisamos nos livrar de todo o pecado, de tudo que nos envolve, porque isso também vai nos atrapalhar de correr. Queridos, agora um outro ponto que nós vamos tratar aqui é o ponto 3. E fala o seguinte: corramos com perseverança. É outro ponto aqui. Corra com perseverança. O autor, ele nos exorta sobre isso. Esse o propósito aqui, central, desse livro, dessa carta, para esses irmãos e para nós também. Tá? O autor, ele exorta sobre isso. Sobre que em algum momento dessa corrida, nós vamos nos sentir cansados. Nós vamos nos sentir desanimados, sem forças, para continuar correndo. E a perseverança, ela é abordada não como simples resistência, mas com fidelidade. O importante é que você corra com perseverança e com fidelidade. Não tem a ver muito com resistência. Aí eu vou, eu faço, eu posso. Queridos, acima de tudo está o Senhor. E sejamos fiéis ao Senhor. Amém? Nessa corrida que nos foi proposta, seja fiel, seja constante ao propósito de Deus, mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio às adversidades. Ei, preste atenção aqui, gente. E eu falo isso para que realmente você tenha esse alerta. Porque as adversidades, as lutas, elas vão nos tirar desse propósito. Vão fazer de tudo para que a gente venha retroceder. Olhar para trás. Infelizmente, como nós falamos aqui, muitos até começam bem, mas logo depois que vem as lutas, que vem as dores, o sofrimento, e tudo isso faz parte também do processo, viu? Para a gente chegar lá, porque Deus tem um propósito, mas existe um processo, e nós vamos passar por ele. Isso é inevitável. Agora, como? Aí é com Deus. Mas creia numa coisa: Ele está comigo, Ele está com você. Você não vai passar sozinho. Você não está correndo sozinho. A sua corrida não é em vão. A perseverança é a trilha dos que se recusam a parar no meio do caminho. Olha só a história de Pedro. Quando Jesus disse para os discípulos: agora passem, peguem o barquinho e passem para o outro lado. Eles foram, pegaram um barquinho. E aí no meio do percurso, né, no mar, começou a vir as ondas. Começou a agigantar os problemas, se levantar os problemas. E aí todos eles estavam aterrorizados, estavam com medos. Eles estavam ali aflitos, começaram a clamar: Senhor, Senhor. E aí o Senhor, Ele vem andando sobre as águas. E eles têm medo, pensam que é um fantasma. E aí Pedro, né, como a gente já conhece, esse personagem ousado, cheio de coragem, né, ele já foi logo todo impulsionado ali. Se és tu, Senhor, manda-me ir sobre as águas. E o Senhor diz: vem. Pedro começou a ir. Foi lá, começou a correr lá, né? A corrida que foi proposta. O Senhor disse: vem correndo. Aí Pedro foi na direção de Jesus. Ele não estava lá? Só que começou a olhar em outra direção. Porque o vento começou a soprar forte. Começou a se levantar os problemas. Toda a dificuldade que veio ali naquele momento, as ondas, o vento, e ele começou a afundar.
foi afundando. E ele disse: Senhor, me ajuda. E o Senhor estendeu a mão, pegou Pedro aqui e disse: homem de pequena fé. Amados, nós temos sido esses homens de pequena fé, que temos desistido numa primeira prova, né, que vem sobre nós, uma situação difícil, e a gente já está abandonando. Senhor, eu não aguento, não dá mais para mim, eu não quero ir mais para a igreja, porque lá os irmãos é assim, os irmãos é assado. E aí, infelizmente, você acaba aqui afundando. Você perdeu a direção. Queridos, persevere. Persevere. Corra com perseverança. Não se apegue às situações e às dificuldades. A mulher de Ló, o Senhor disse: sai, vão, corram, vão embora daqui. Ela fez o quê? Ela olhou para trás. Ela começou a olhar para trás. Gente, tem muita gente presa ao passado. Tem muita gente olhando para trás. Não há como correr se você está olhando para trás. Você continua levando um peso que não é seu. Não olhe para trás, não olhe para o seu passado, para as dores. Perdoe, libere, deixe tudo para trás, corra livremente. Amém? Porque Jesus, Ele já nos libertou. Glória a Deus. Nós somos livres. Nada mais nos prende. Nada mais vai nos impedir, querido. Isso só depende de mim e de você. Tá? E depende de quê, queridos? Vem aqui o último ponto, que eu vou também tratar com os irmãos, com a igreja. Ele diz aqui: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos correr. Pedro, ele não chegou até lá, até onde Jesus estava, porque ele tirou os olhos de Jesus. Queridos, não tire os olhos de Jesus. Continue olhando para Ele. Pode falar o que falar, pode dizer o que disser, venha o que vier. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, amém? Eu e você vivemos por fé. A nossa fé está nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E foi isso que fez Pedro afundar. E muitos têm afundado na caminhada de fé, abandonando o ministério, abandonando o chamado, por causa disso, por causa daquilo, por causa de A, por causa de B. E infelizmente você mudou a sua expectativa. A nossa perspectiva está nele. Muitos estão abandonando Jesus porque colocaram a sua expectativa no homem. O homem é falho, a igreja é falha, eu sou falha. Não espere nada de nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É a sua vida com Deus. Você precisa ter expectativa em Deus. E muitos de nós estamos nos desviando do foco, colocando nosso foco em coisas, em pessoas, e por isso nós nos perdemos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor, ele nos encoraja a olhar para Jesus como nosso exemplo de fonte e de força. Lembrando que a fé, ela requer perseverança e que a alegria final, ela nos aguarda, amém? A alegria final nos aguarda. Amados, não importa o que você venha passar, as dores e o sofrimento, o próprio Jesus,
Ele também sofreu, ele passou por nós. E nós também vamos passar, queridos. Mas o importante é que nós venhamos chegar na reta final, olhando para Ele. Queridos, existe uma linha de chegada. Jesus, Ele nos espera. Ele está lá nos esperando. Sou eu e é você que precisamos correr essa corrida. E o Senhor, Ele nos espera na linha de chegada. E Ele está lá nos esperando de braços abertos, para que nós venhamos desfrutar da vitória. Essa vitória já foi conquistada na cruz. Aleluia, aleluia. Mas eu quero ler aqui com os meus irmãos, em 1 Coríntios. Já aqui pertinho, já finalizando, queridos. 1 Coríntios 9, 24, 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece, uma medalha que perece. Mas nós não. Nós o fazemos, nós corremos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Você pode dar um aleluia? Eu e você corremos para alcançarmos e conquistarmos uma coroa que não perece. Aleluia! Queridos, de todos os heróis da fé, Jesus é o maior. Ele é o maior. Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Aqui em Hebreus, no capítulo 3, ainda no verso 2, tá? Na parte B, vai dizer assim: Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que eu e você não nos cansemos e nem desanimemos. Então, queridos, o próprio Jesus, Ele correu essa corrida. Ele passou pelo que Ele passou e Ele não desistiu. Mas Ele fez a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai. E Ele diz aqui para nós: pensem bem naquele que suportou tudo. Se Ele suportou, eu posso suportar. Amém? Por quê? Porque Ele vai me ajudar a suportar. Todo choro, toda lágrima, toda situação, seja qual for, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei o que é que está te impedindo de você correr. Se tem a ver com alguma área financeira, se é no teu trabalho, se é a tua família, se é o teu casamento, ministério, seja o que for. Se é algum diagnóstico que você recebeu do médico dizendo sobre algo, sobre a sua saúde, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que é irreversível, mas eu quero te dizer, nada é impossível para o Senhor. Nada é maior ou tão grande que o nosso Deus, querido. Ele é mais, Ele é tudo, Ele é digno de tudo. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, amém? Amém. Então, amados, não desista, não pare de lutar. Se o diabo está se levantando, então, se arme com a palavra de Deus, jejue, ore, vigie, e bota ele para correr, amém?
Bota para que ele bata em retirada. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que sair. É no nome de Jesus. Você tem autoridade que foi dada. Foi Deus quem te deu. Mas se submeta primeiro a essa palavra. Em obedecer a essa palavra. Em obedecer a Deus em primeiro lugar. E aí sim, você vai resistir ao diabo. E ele vai fugir, ele vai embora. Ele não vai encontrar espaço, brecha, lugar para tentar contra a tua vida, para destruir a tua vida, teu casamento, em nenhuma área. Porque ele não é maior, quem maior é aquele que está conosco. É Deus, ele é maior. Então coloca diante dele a tua causa, a tua dor, a tua situação, seja ela qual for. Nada é impossível para Deus, queridos. Mas infelizmente nós estamos correndo e deixando de olhar para Jesus. Nós estamos correndo e buscando as soluções em outras coisas. Estamos correndo e olhando para o mundo, para outras coisas, para outra direção. Não, querida, a tua direção é olhar para Jesus. Ele é o teu alvo. O nosso alvo é Cristo. E agora, para finalizar mesmo aqui em 2 Timóteo 4:7, capítulo 4, versículos 7 e 8. Aqui vai falar sobre Paulo. Ele está falando aqui para Timóteo. E aí Paulo ele diz assim, as cartas ao Timóteo aqui no 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aleluia! Então, queridos, eu e você estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Esses homens e mulheres de fé combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Amados, guarde a fé. Continue correndo, alcançando. Continue em direção daquele que está com você. Não pare de correr, não pare de lutar, não desanime, não desista. O Senhor é com você. E que assim como Paulo nós possamos dizer, depois que nós chegarmos, atravessarmos a linha de chegada, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluias! Que nada venha nos parar. Eu declaro que no nome de Jesus você não vai parar. Essa é uma exortação, é uma palavra de perseverança para mim e para você. Então continue correndo. Se vistas das armaduras espirituais. Se revista do poder e da força do Senhor. Da presença do Espírito Santo. Porque Ele vai te capacitar nessa corrida. Ele vai te ajudar a você a chegar na linha de chegada. A você terminar e concluir a carreira que nos foi proposta. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Eu queria até louvar, eu ainda tenho 5 minutos.